Esta manhã de terça-feira vai ser para moradores de muitas cidades da região para contabilizar os estragos. Segundo a Defesa Civil, em Presidente Prudente, por exemplo, muitas casas ficaram destelhadas e com problemas estruturais. O forte vendaval e a tempestade de poeira atingiram a região nesta segunda-feira, com rajadas de vento que chegaram aos 82 quilômetros por hora. E muitas famílias também ficaram sem energia elétrica durante o temporal e até o fim da noite de ontem. E para trazer atualizações sobre estas primeiras horas da manhã, vamos falar com a Aline Costa, que tem detalhes da Defesa Civil, da concessionária de energia e de um problemão que o temporal causou em Prudente, né, Aline? Bom dia. Realmente um verdadeiro cenário de destruição, né, Thalita, Tiago? Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDF. Ontem o dia foi bem difícil para muitas famílias, né, tanto aqui de Presidente Prudente como de todo o Oeste Paulista. Inclusive, nós voltamos agora de manhã, estamos aqui na rua Silvio Alencar Milano, no Jardim Morada do Sol, para mostrar um pouquinho da situação, porque esse foi um dos pontos mais afetados aqui de Presidente Prudente. A gente pode perceber os fios ainda no chão, né, por conta dos ventos fortes que atingiram o município ontem. Então, ainda tem fiação aqui, apesar do trabalho que já foi feito, né, de voltar com a energia elétrica aqui no bairro. Ainda assim, algumas famílias relataram para a gente agora de manhã que continuam sem energia. E ontem o cenário era um pouco diferente desse que nós estamos acompanhando agora, né, porque nas imagens do Luciano Silva a gente pode perceber que o poste que havia caído já foi trocado, né? Toda essa parte desse trabalho de restabelecer a energia elétrica aqui no local foi feito justamente para a população aqui do bairro, mas ainda tem muitos galhos de árvores, né? Os fios, como a gente viu, só que em algumas residências a energia ainda não voltou, segundo os moradores aqui do bairro. Já as famílias, né, das casas afetadas por aquele poste que caiu por conta de uma estrutura metálica que voou com a intensidade do vento, né? Essas sim já conseguiram retornar para suas residências. Nessas casas a energia já foi restabelecida. E aí a Energisa mandou uma nota para a gente hoje pela manhã, falando um pouquinho desses trabalhos, né? Disse que atuou de forma ininterrupta durante o dia de ontem e toda essa madrugada para normalizar o fornecimento de energia para os clientes que foram impactados pela forte tempestade, né, que atingiu cerca aí, de 90% dos clientes. E neste momento, esses clientes já tiveram a energia normalizada. 90% então dos clientes da Energisa já tiveram a energia normalizada. Ainda faltam algumas famílias e a Energisa disse ainda que na área de atuação, que compreende 51 cidades nas regiões de Presidente Prudente, 200 mil clientes foram impactados pela forte tempestade. E a gente acompanhou tudo isso ontem, né, durante o dia inteiro, desde cedo aqui na cidade. Muitas ocorrências foram registradas. Nós vamos ver um pouquinho desse compilado aí dessas questões agora na reportagem. Acompanhe. Era por volta das 10 horas da manhã, quando o tempo mudou em Presidente Prudente. As câmeras da TV Fronteira flagraram o momento em que uma tempestade de poeira se formou sobre a cidade. Os ventos chegaram a 85 quilômetros por hora e não demorou muito para a tão esperada chuva cair. Depois da ventania, foi possível contabilizar os estragos. A Defesa Civil Estadual informou que somente em Prudente foram 18 chamados por queda de árvores. Houve registros de árvores caídas sobre vias públicas, residências, um carro na Avenida da Saudade e também galhos que atingiram a fiação elétrica. Um galpão também ficou parcialmente destelhado. Em alguns bairros, o fornecimento de energia elétrica ficou temporariamente interrompido, segundo a Defesa Civil. Um susto muito grande na hora que eu estava chegando, quase estacionando, que eu vi esse poste caído em cima das duas casas, né? Tanto da minha quanto do vizinho. Já imaginei quem poderia estar dentro da casa, que meu padrasto geralmente fica aí, e realmente ele estava, né? Aí a gente ficou com medo por causa tinha muito fio na rua caído, por causa da energização, né? Tanto nas grades quanto na área
da rua, né? E aqui no Centro Cultural Matarazzo, a Biblioteca Municipal vai ficar fechada por 3 dias, segundo a Prefeitura. O local vai passar por reparos no telhado depois dos fortes ventos desta segunda-feira. Também foram registrados danos em outros prédios públicos, como na rodoviária da cidade, onde parte do telhado de um dos guichês no andar superior cedeu. Apesar disso, o atendimento aos passageiros não foi prejudicado. A empresa responsável está operando no box ao lado, na venda de passagens. Houve ainda a queda de galhos sobre a fiação elétrica em diversos pontos de Prudente, como nas ruas Dr. João Gonçalves Foz, Mário Boscoli e Francisco Machado de Campos. Nós estávamos vendo essa árvore ali na rua Raul Valadão, perto do Jardim Itapura 1, que chamou bastante atenção, não só ali, em outros locais também, vários pontos de Presidente Prudente com problemas. Em Sagres, na Alta Paulista, o temporal também causou estragos já no domingo. A força da ventania destelhou casas, derrubou árvores, postes e até parte do muro do estádio municipal. Ontem, aqui no Bom Dia Fronteira, o Renato Campanari trouxe as primeiras informações e acompanhou de perto os prejuízos e também a mobilização das autoridades. O temporal que atingiu Sagres deixou um rastro de destruição pelo município, principalmente na área central. Os ventos chegaram a 80 km por hora, segundo a Defesa Civil. A chuva começou por volta de umas 6h30, entre 6h30 e 7 horas, Renato. Foi coisa rápida, menos de 5 minutos, e atingiu exclusivamente a cidade de Sagres. Foi coisa rápida, houve aí a danificação de muitas residências, também houve a queda de árvores que interditou ruas, a queda de energias. Seu Luiz teve parte do telhado da casa arrancado pela força do vento. Hoje, ele estava calculando os prejuízos. Arrancou a telha da área, do fundo arrancou da casa. E a gente só fez recolher os pedaços. Com medo, né? Por causa daquele vento, né? Começa a erguer as telhas, bater na casa e falar, vai cair tudo. Com medo a gente fica mesmo. Nesta escola municipal, a sala de informática precisou ser desocupada. Diversos computadores ficaram molhados porque a água invadiu o espaço. Na parte externa, funcionários faziam a limpeza de galhos e folhas trazidos pelo vento. O muro do estádio municipal caiu com a força da ventania. Já na vicinal que liga Sagres ao município de Oswaldo Cruz, muitas árvores caíram e postes da rede elétrica ficaram tombados. E olhem só esta casa. A parte da frente ficou completamente sem telha. O susto foi grande, destelhou, né? E assim, a gente agora no momento está precisando da mão de obra, porque a telha a gente temos, né? Complicada, porque destelhou, aí tá molhando. Na zona rural, seu João perdeu toda a produção de hortaliças. Estima-se que o prejuízo chegue próximo aos R$11 mil. Vai ser difícil para a gente retornar tudo, porque o retorno é lento e devagar, né? Muito curto o retorno. Foi bastante alface, o couve, né? Porque teve bastante granizo, né? Caiu bastante granizo, então estragou bastante a verdura, né? Não resta dúvida que essa daí se perdeu, né? Porque a verdura furou a folha e acabou a verdura, né? E durante a nossa cobertura aqui em Sagres, sobre os estragos provocados pelo temporal de ontem, uma tempestade de poeira passou pelo município com rajadas fortes de vento. A cena causou ainda mais medo na população, que já estava assustada com toda a situação. O céu ficou avermelhado e o vento veio forte. Apesar do susto, nenhuma ocorrência foi registrada. Ainda não se sabe o custo total dos prejuízos para o município. A Defesa Civil continua nas ruas, verificando o que as famílias atingidas mais precisam. E a Prefeitura já vai providenciar esse atendimento através da Defesa Civil. Foi coisa aí de 5, 6 minutos, não foi mais aqui para nós, aqui na chácara, né? Acabou com tudo, Sombrite acabou com tudo. Ainda bem que foi pouco, né? Que se demora, tinha sido um estrago bem maior. Um susto e tanto, né? Sagres e outras cidades da Nova Alta Paulista, de toda a nossa região, precisando de todo o apoio das autoridades para se reerguerem, né?
Em Rancharia também, o vento forte causou muitos estragos deste domingo. Nesta segunda-feira, a igreja matriz da cidade foi destelhada e outros locais do município foram atingidos, como mostraram ontem aqui no BDF as primeiras imagens, né? Aline Costa, Luciano Silva estiveram por lá e mostram como ficou a cidade. Em poucos minutos, a ventania mudou a rotina da cidade. Foram rajadas intensas que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chegaram a quase 65 quilômetros por hora. O temporal deixou um cenário de destruição pelo caminho. A igreja matriz, que fica no centro de Rancharia, precisou ser interditada depois que parte do telhado foi arrancada. Para evitar que os prejuízos fossem ainda maiores, a própria comunidade se mobilizou para ajudar. Foi mobilizado a nossa comunidade da Paróquia Santo Antônio. Várias pessoas vieram aqui, a gente conseguimos com um guindaste, com tudo, porque a cobertura havia dobrado e ela ficou totalmente exposta, entendeu? Então, para que não viesse danificar, se viesse mais chuva durante a noite ou até mesmo hoje de dia, a gente conseguiu voltar essa cobertura. Por conta dos estragos, as celebrações no local tiveram que ser suspensas até a conclusão dos reparos. A gente vai depender agora desse orçamento, desse material, ver quem tem essa disponibilidade o mais rápido possível para estar nos fornecendo o material para que a gente possa fazer a substituição da cobertura. Infelizmente, nós vamos ter que substituir ela 100%. Nós temos 5 capelas no nosso município, então provavelmente, ou seja, transferir as missas até que o reparo seja concluído, seja transferido para nossas capelas ou até mesmo para o nosso salão paroquial. Os livros colocados na escada foram deixados para secar. Os materiais são novos, mas acabaram danificados pela chuva depois que a escola Dr. Júlio Lucante também foi destelhada. Mais de 400 alunos ficaram sem aulas hoje. Os principais pontos afetados foram obstruções de vias, né? Nós tivemos destelhamento de uma escola aqui, tivemos a queima de uma bomba de um poço artesiano nosso que abastece a caixa central e o abastecimento da cidade pode estar comprometido aí, então peço que a população economize energia, economizem água nesse momento para que não tenha problema de falta de água para todos. O vento forte atingiu diversos outros pontos da cidade. Houve até falta de energia elétrica que já foi restabelecida. Já o fornecimento de água ainda pode ser afetado. O prejuízo estimado chega a R$500 milhão aos cofres públicos. Nós tivemos a retorno da energia por completo em nosso município em torno de 3 horas da manhã. A gente conseguiu restabelecer a subestação aí já por volta das 6 e pouquinho da tarde, e aí começou a limpezas pontuais. Muita árvore em fios que a nossa Defesa Civil ajudou a empresa Energisa aí a fazer os reparos para que a população sofra o menos possível. Aqui nesta cooperativa, que fica na Avenida Dom Pedro, no Parque Maria Adelina, o cenário mostra ainda mais a intensidade do vento. Tanto que parte da estrutura não resistiu e cedeu, chamando a atenção para os riscos e prejuízos causados pela ventania. O espaço precisou ser interditado, já que o desabamento deixou o ambiente perigoso para a circulação. Mesmo com as cenas fortes e o medo que os moradores enfrentaram, fica o alívio pela ausência de vítimas. Agora, o município concentra esforços na reconstrução e na esperança de dias mais tranquilos. Assusta porque a gente vive aqui, né? Então a gente sente dó, né? Porque é uma cidade que nunca aconteceu isso com a gente. Eu moro aqui desde que eu nasci. Na verdade, a gente fica com medo, porque em frente à minha casa tem bastante árvore alta e andou quebrando alguns galhos, né? Então a gente fica com medo de cair em cima da casa e derrubar a rede de energia ou de internet. Fiquei com bastante medo mesmo. Ontem, ali por volta das 10 horas da manhã, estava assustador mesmo, em Presidente Prudente, também aquela nuvem de poeira. Daqui a pouco a gente tem até uma imagem para mostrar para você. Olha, a Defesa Civil de São Paulo atualizou agora de manhã e um balanço das ocorrências relacionadas às chuvas que foram registradas entre o dia 21 e também o dia 22. No estado, 33 ocorrências, principalmente relacionadas a vento, destelhamento, queda de árvore e também danos a estruturas. Pois é, gente, 24 pessoas ficaram feridas, 8 desabrigadas, 33 desalojadas. Felizmente, ninguém se machucou ou se feriu gravemente. Mas, em se tratando de ocorrências aqui da nossa região, Rancharia, Prudente e Venceslau tiveram vendavais com destelhamentos e quedas de árvores. Marabá Paulista também teve aí desabamento, resultando em uma vítima. Dracena, queda de árvore sobre veículo com 2 vítimas. Nós tivemos também aqui na nossa região João Ramalho
e Sagres, com ocorrências deste tipo, como quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos. E em Dracena, a chuva que começou no fim de semana, gente, trouxe um mau tempo que acabou resultando na queda de uma árvore de um eucalipto sobre 2 veículos na estrada vicinal Mário Covas. É essa ocorrência que a Defesa Civil relatou. Segundo o Corpo de Bombeiros, as motoristas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas. Os carros ficaram bastante danificados. E ainda durante o vento e a chuva intensa em Dracena, uma outra árvore caiu sobre o telhado de uma casa e derrubou fios de energia no Jardim Kennedy. Os ventos chegaram a 83 km por hora. A Defesa Civil e a concessionária de energia realizaram o corte dos galhos e o reparo da rede elétrica na rua Eloy Ferreira Duarte. A via foi liberada após os trabalhos. As equipes também prestaram assistência, sinalizaram a área e fizeram a limpeza dos entulhos. A Prefeitura informou, a Prefeitura, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto para resolver os danos causados. E agora você vai ver com a gente algumas imagens feitas, né, Tiago, pelas câmeras da TV Fronteira instaladas em locais estratégicos da nossa região. Aqui em Prudente, elas registraram o momento em que uma poeira de terra tomou conta do céu da cidade às 10 horas da manhã, trazendo já alguns pingos de chuva. As rajadas de vento espalharam muita sujeira, galhos e folhas pela cidade em poucos minutos. Agora dá só uma olhada nesse mesmo horário, como o tempo começou a mudar em Presidente Epitácio. Essa é uma das nossas câmeras remotas, também instalada em Epitácio. Veja como o céu ficou por lá. Uma nuvem bastante escura foi se aproximando, encobrindo todo o céu ali na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, bem nas margens do Rio Paraná. Agora você vai ver como ficou Dracena, que teve essa mudança no tempo desde o fim de semana. E aí, durante a manhã de ontem, o céu ficou encoberto mais uma vez. Uma densa nuvem de poeira foi encobrindo a cidade. Impressionante essas imagens que registraram a chegada desta frente fria aqui na nossa região. A gente segue com essa imagem no ar, que foi capturada pelo Dirceu Manuel, pelo André Arques e a nossa equipe, tanto de edição de imagens quanto de central técnica ontem pela manhã. Passa a nuvem escura, de repente vem a poeira por ali. E olha só, nossa câmera que fica no bairro Metrópole, lá em Dracena, mostrando toda essa movimentação do tempo. Agora a gente mostra para você ao vivo, esta manhã em Presidente Prudente. Dá só uma olhada, 12 graus a temperatura agora de manhã. Deve subir um pouquinho mais à tarde, chegar aos 26. Já não tem previsão de chuva, aliás, não tem nem previsão de nuvem mais para hoje. A umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 40% na parte da tarde. E o que causou essa queda nas temperaturas foi a frente fria que passou pela nossa região, trouxe essa mudança no tempo e agora derrubou as temperaturas. Máxima de 26 em Prudente. Agora nós vamos em Presidente Epitácio. Presidente Epitácio também com sol intenso, sem nenhuma nuvem, 12 graus por lá agora, hein? À tarde vai chegar aos 26. Dá só uma olhada em Dracena, na Alta Paulista. Agora está tudo tranquilo por lá, bem diferente daquela situação que nós mostramos agora há pouco. Em 13 graus a temperatura, à tarde vai chegar aos 27. Outras cidades. Veja que nesta terça-feira, em Álvares Machado, máxima de 26 graus, assim como Regente Feijó e Tarabai. Em Adamantina e Presidente Venceslau, os termômetros chegam aos 27. Vale lembrar que hoje nós estamos aí na primeira manhã da primavera. A primavera que chegou ontem à tarde. E olha só, para hoje e para os próximos dias, até sábado, tempo firme, temperatura amena de manhã, vai esquentando na parte da tarde. No domingo está previsto um chuvisqueirinho ali à tarde, mas nada que vai mudar a dinâmica de um dia de sol, calor, mínima de 17, máxima de 31 graus. Estas as informações da previsão do tempo para você ligado com a gente aqui no Bom Dia Fronteira,